Universidade de Chicago é uma universidade muito bem conceituada no mundo. A gente tem 85 ganhadores do Prêmio Nobel associados com a Universidade de Chicago, que é mais do que qualquer outra universidade americana. Então, e eles são na área de ciências, de literatura, de economia, então várias áreas diferentes. Então você sabe que o nível da faculdade é um nível muito grande. Nessa semana a gente ficou sabendo que a faculdade tem até as 5 melhores dos Estados Unidos e as 8 melhores do mundo. Então é uma faculdade muito seletiva, mas eu acho que a melhor parte de ser uma faculdade seletiva na verdade, os recursos que você encontra na universidade. A graduação na Universidade de Chicago era uma graduação de números pequenos. A gente só tem 5 mil alunos que estudam na graduação, e a maioria dos alunos da Universidade de Chicago estão na pós-graduação. Então, como vocês têm a graduação aqui no meio, então rodeado pelos cursos de pós-graduação, a escola do MBA, a escola de Direito, a escola de Medicina, como aluno da graduação, você tem acesso a uma universidade a nível de pesquisa altíssimo no mundo. Então você tem uma experiência muito forte dentro da sala de aula, mas também com a possibilidade de fazer muita coisa ali no campus mesmo, ou numa cidade como a cidade de Chicago, que tem várias oportunidades para estudantes fazer um estágio, para trabalhar durante o verão, e a universidade te ajuda a conectar nessas áreas. É uma universidade também muito internacional. Só na graduação a gente tem mais de 70 países diferentes representados na Universidade de Chicago, e quando você olha para a universidade inteira, a gente tem 110 países diferentes representados. Então, quando eu estudava na universidade, quando fiz a minha graduação na Universidade de Chicago, uma das minhas melhores amigas é de Tbilisi, na República da Geórgia, a antiga União Soviética. Outro, que agora trabalha no Banco Central em Washington, D.C., é de uma cidade do México que se chama Cuernavaca. Outra é de uma cidade no estado de Illinois, onde fica a cidade de Chicago, que se chama Normal. E eu acho legal isso, não só porque é legal falar que conheço gente de tanto lugar diferente e que você vai ter esse tipo de oportunidade na universidade, mas é que quando você tem gente de tudo quanto é parte do país e do mundo, as suas aulas, as suas discussões vão ser muito mais interessantes. Quando você pela primeira vez começa a falar de um assunto que você conhece a sua vida inteira, mas começa a ouvir opiniões e lados diferentes da história, é um processo difícil, é um processo árduo, mas eu acho que é um processo muito mais enriquecedor para a sua formação acadêmica e pessoal também. Morar num lugar e ter esse tipo de ambiente acadêmico e pessoal e profissional numa universidade com tanta gente diferente representada. Então acho que é uma das razões que tantos alunos internacionais procuram a Universidade de Chicago. Em cada turma nova que vem para a Universidade de Chicago em setembro para começar a estudar, de 1.400 alunos, pelo menos 12% deles são alunos internacionais. Na turma que está vindo agora para começar em setembro, que vai se formar, começa em setembro agora de 2011 e se forma em 2015, só nesse grupo a gente tem 45 países diferentes representados. Então, quando o aluno internacional está olhando para a Universidade de Chicago, ele percebe logo que vai ser um lugar onde ele vai se sentir em casa, vai poder se representar o seu país, mas é também aprender sobre outras várias partes do mundo, outras culturas, aprender outra língua. Então acho que isso também faz a Universidade de Chicago um lugar muito atraente para alunos internacionais, especialmente sendo uma universidade tão boa, oferecendo tantas opções e recursos para os alunos em geral na universidade. O processo de admissão para a Universidade de Chicago, ele é bem parecido com o da maioria das universidades nos Estados Unidos, que é bem diferente do processo de admissão para universidades no Brasil, onde você tem uma prova que em geral te admite àquela universidade, aquele curso, ou não. Existe um formulário que várias universidades dos Estados Unidos utilizam, que se chama Common Application, que é onde você coloca suas informações biográficas, e também tem uma redação que você escreve ali, coloca sua lista de atividades fora da sala de aula, extracurriculares. Então a gente usa esse formulário e a gente também tem um suplemento desse formulário com os nossos tópicos de redação também. Então você manda os dois e aí que começa o seu processo para aplicar, para tentar uma vaga na Universidade de Chicago na graduação. Além disso, a gente precisa saber que você consegue chegar lá e estudar e conseguir passar suas matérias e tudo. E a gente faz isso analisando o seu currículo. A gente quer ver que você se deu bem nos seus 3 ou 4 anos de ensino médio, que você está numa escola onde o currículo era forte, você tirou notas boas. Então a gente passa muito tempo analisando o seu currículo para ver se você está preparado academicamente. Outra coisa que vai ajudar a gente
perceber ou ter uma noção de como você é como aluno é com cartas de recomendação. A gente pede que 2 dos seus professores escrevam sobre você na aula deles, como é que você é na sala de aula, se você participa, como você contribui, o tipo de pergunta que você faz, os projetos que você desenvolve naquela aula, para a gente ter uma noção um pouquinho maior de você como um acadêmico, como um estudante. E também a gente pede que um coordenador na sua escola também escreva o que o professor vai falar sobre você naquela matéria específica, e a gente pede que uma outra pessoa na escola fale sobre o seu papel na escola em geral, como é que você é visto na sua comunidade escolar, que é importante para a gente, como você vai estar morando no campus, tudo. A gente quer saber que você vai se dar bem na sala de aula, mas que também vai ter energia, vai ser feliz e vai participar de outras coisas em outras partes do campus também. A última coisa que a gente olha quando a gente está analisando se você está preparado academicamente são as provas do SAT. O SAT é uma prova de matemática e de compreensão de texto, a prova é em inglês, é a prova que os alunos americanos fazem para a maioria das universidades dos Estados Unidos. Não é um vestibular, é simplesmente uma prova que vai analisar o seu nível de matemática e compreensão de texto, e aquela nota ali vai ser um dos fatores que a universidade vai usar na hora de analisar a sua preparação acadêmica. A gente pede que você mande ou uma nota do SAT, que é essa de matemática e compreensão de texto, ou a do ACT, que é uma prova parecida, com a diferença que tem também uma parte de ciências adicionada à prova, que caso contrário seria bem parecida ao SAT. Durante o processo inteiro, a única nota mínima que a gente pede é na prova de inglês. Porque as suas notas do ensino médio e essas notas do SAT vão variar muito. Tem escola que todo mundo recebe 100, tem escola que se você tirar 7,5 ou 8, você é o melhor aluno ali. E no SAT, dependendo da sua escola, do seu histórico, você vai tirar uma nota maior ou não, dependendo de que tipo de escola você estudou, em que país você está tentando entrar na Universidade de Chicago. Agora, como a gente não tem aula de inglês para estrangeiros na universidade, a gente não quer deixar ninguém na mão. A gente quer saber que se você vem, você está preparado para fazer o trabalho, para trabalhar em inglês. A prova do TOEFL, que é a prova de inglês para estrangeiros, a nota máxima dela é 120 e a gente pede um mínimo de 104. E tem uma outra prova de inglês que chama IELTS, que vai até 9, e a gente tem um mínimo de 7 para aquela prova. E justamente para saber que você, em inglês, vai estar tranquilo, você vai chegar na nossa universidade e não vai precisar de ajuda em inglês para fazer as suas matérias, para participar da aula, para se integrar à comunidade acadêmica escolar em geral. Mas o restante do processo depende da sua escola, depende de onde você está vindo. A gente faz uma análise da sua escola, do currículo dela primeiro, e depois vê suas notas para ver como é que você se sai como aluno naquela escola, para meio que imaginar como é que você vai ser academicamente na nossa universidade, no nosso campus. Em geral, para graduação e para os cursos de pós-graduação, o custo anual da Universidade de Chicago fica entre 50 e 60 mil dólares. Na graduação, a gente tem ajuda financeira para alunos internacionais. A nossa política é uma política que é conhecida como Need Sensitive, que significa que quando você manda o seu material para aplicação, você também vai mandar junto o seu pedido de ajuda financeira, e os dois vão estar juntos. Então significa que vai meio que ter um peso na sua decisão de admissão ou não, porque a gente tem um orçamento limitado. Agora, a parte mais legal do nosso processo, da nossa política de admissão com bolsa para o internacional, é que se a Universidade de Chicago te oferecer admissão, porque a gente gostou do seu material, te achou competitivo, se a gente te oferecer admissão, que é a parte mais complicada, é uma universidade seletiva, mas se você entrou e pediu ajuda financeira, você automaticamente vai receber uma bolsa que cobre 100% da sua necessidade demonstrada. Necessidade demonstrada é a diferença entre quanto custa estudar na Universidade de Chicago e quanto que a sua família pode contribuir, baseado nos formulários e informações que você manda para a gente, se a sua família pode contribuir alguma coisa. Essa diferença é o que a universidade cobre. E a gente cobre em formas de bolsas, e não é um empréstimo, é uma bolsa que você recebe e você não tem que pagar no final. A gente quer que você tome essa decisão se você vai estudar ou não na Universidade de Chicago, baseado no fato de você gostar ou não da escola, e não se você pode ou não pagar, porque a gente quer cobrir 100% da necessidade financeira da sua família, se a gente oferece a admissão. Eu sou responsável pelo recrutamento de alunos da América Latina, e sendo da América Latina, sendo brasileiro, eu sempre fico muito feliz em trazer gente do Brasil. A gente tem um grupo de brasileiros no campus, uma associação de brasileiros que faz uma festa linda de carnaval todo ano e outros eventos, então eu quero trazer mais gente para se juntar. Agora, uma coisa que eu acho muito rica e muito interessante na Universidade de Chicago em particular é o nosso
como a gente olha a parte de diversidade. Diversidade para a gente tem vários significados, a gente procura cada um deles no nosso processo de admissão. Então, diversidade, olhando para alunos do Brasil, não é só trazer alunos do Brasil para falar que a gente tem brasileiros no campus, mas trazer alunos de escolas diferentes, de sistemas de ensino diferentes no Brasil, de escolas americanas, sim, internacionais que elas existem aqui, mas também de escolas particulares e públicas que têm um currículo nacional, currículo em português, e trazer gente de partes diferentes do Brasil. Eu sei que tem várias escolas internacionais e universidades americanas que visitam o circuito de São Paulo, Rio de Janeiro, mas eu também sei, a gente sabe que o Brasil é um país enorme, com culturas diferentes, é um país riquíssimo, então trazer partes diferentes do Brasil, vozes diferentes para ser representado no nosso campus, é uma das nossas metas e é um desses motivos que eu estou aqui em Recife, visitando hoje para falar um pouquinho sobre a universidade, conhecer os alunos e falar sobre o processo de admissão. Então, a gente quer mais e mais alunos brasileiros no nosso campus e partes diferentes, de sistemas educacionais diferentes no nosso campus. E uma outra dica, então uma dica que eu dou é olhar para a Universidade de Chicago. A gente quer os alunos, né, mais preparados do mundo e eu quero mais e mais brasileiros de partes diferentes do Brasil. Uma outra dica que eu dou é como tem um centro de aconselhamento educacional aqui na instituição, na aba, você tem já aquela ajuda para entender o processo de admissão, que é a parte mais complicada quando o aluno está olhando para a Universidade dos Estados Unidos. Você já tem esse processo de aconselhamento inteiro aqui para te ajudar não só com a Universidade de Chicago, mas com todas as universidades, com todo o nível de ensino, graduação, pós-graduação, especialização, curso de inglês, te ajudar a ver suas opções e navegar o processo inteiro para no final, se der tudo certo, você já ir para os Estados Unidos e começar o seu curso lá no exterior. Então é legal que você tenha esse processo, esse tipo de apoio aqui. Então eu também deixo a dica para usar, né, todos os recursos que estão disponíveis aqui já. Então essas são as minhas duas dicas. A Universidade de Chicago é uma ótima opção para vocês e o fato que vocês têm ajuda no aconselhamento educacional disponível aqui para vocês já. Então utilize.